prezado aluno, prezado aluna, que bom, mais um encontro nosso, ter você aqui juntinho para aprendermos um pouco mais sobre a língua de sinais. E hoje o nosso assunto será sobre valores monetários. Nós vamos falar sobre dinheiro, como utilizar a língua de sinais para o assunto financeiro, para o assunto monetário. Provavelmente você já deve ter assistido a aula anterior ou o vídeo anterior que falava sobre horas. Então, gostaria que você lembrasse do conteúdo de horas para poder ser muito bem sucedido com relação ao assunto financeiro. Isso porque as regras são basicamente as mesmas. Pois é, tanto o uso para os números quanto pontuação, vírgula, são as mesmas regras, porque estamos falando exatamente sobre quantidade. E quando falamos de quantidade, precisamos estar atento ao uso dos números corretos e a pontuação correta. Então vamos lá, considerando basicamente que é um exercício de revisão relacionado a horas, nós teremos provavelmente uma explicação muito breve sobre valores financeiros. Vamos colocar para você alguns exemplos que você possa acompanhar e também repetir. À medida que nós vamos fazendo em língua de sinais, você, por favor, repita a fim de treinar o que estamos fazendo em língua de sinais. Recapitulando as regras, que, como foi dito anteriormente, similares ao uso das regras para horas, para tempo, para marcação de horas, nós temos os seguintes usos. Numerais para quantidade, de 1 a 4, ou seja, nós vamos fazer com a mão e a palma apontada para frente, os dedos para cima. 1, 2, 3, 4, somente até o 4. Depois do 4, todos os números são feitos de forma natural. Por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então nós temos a formação de qualquer outro número a partir do número 5, sendo feita de maneira natural. Mas de 1 a 4 nós temos então, antes da vírgula, a palma da mão para a frente e os dedos apontados para cima. Lembre-se, quando falamos de 1 a 4, não estamos falando de números relativos, mas de números absolutos. Ou seja, exatamente de 1 até 4, onde os valores não serão diferentes disso. Você poderia pensar 14, 1 e 4, 14. Nós não temos 1 e 4, seria diferente. Então nós temos 12, nós temos 23, mas nós temos 2, 3, para números exatos, absolutos de 1 a 4. Enquanto a próxima regra, nós vamos falar aqui sobre o uso da vírgula. A vírgula, ela será usada para separar os valores exatos em reais inteiros dos valores para decimais, ou seja, valores ligados a centavos. O uso do ponto já se aplica a uma outra regra, que são valores a partir de 1000. Isso, a unidade de milhar. Nós usamos 1000, o ponto, para separar os valores de milhar. Ou seja, a partir de 1000, 2000, 3000 e assim por diante. Portanto, a nossa regra aqui, para o uso da vírgula, é lembrar a você que ela separa os valores maiores dos centavos. Vamos fazer, então, alguns exemplos para que você possa entender melhor e praticar? Observe o seguinte exemplo. 1,05 R$ Você deve ter aprendido, olhado na lista de vocabulários para a aula de valores monetários, que os valores poderão ser correspondentes ao país de uso. Nós explicamos basicamente a nossa moeda, que é chamada real, esse é o sinal para real, ou a moeda americana, que você poderá usar o sinal de dólar, esse sinal para dólar. Portanto, no exemplo que foi passado, você poderá fazer 1,05 dinheiro para representar qualquer espécie de moeda. E no final, ou dependendo do contexto, vai dispensar a informação do uso da moeda corrente daquele determinado país. E no nosso caso poderia ser R$ 1,05.
Vamos aos exemplos agora, conforme você observa no nosso material. Observe que quando o produto ele é um valor abaixo de um número exato, como usamos às vezes centavos, porque o produto ainda não chega a um valor mais alto que um número inteiro, nós fazemos então, como exemplo, 55 moedinha. É uma forma também de você classificar apenas os centavos na língua de sinais. Veja também algumas outras possibilidades. Você poderá fazer para alguns números inteiros exatos a informação com as mãos apenas balançando o número. Por exemplo, eu posso dizer que algo custa R$2, R$3, R$4, R$5 e assim por diante, obedecendo exatamente este movimento de jogar a mão para frente. Este significa simplesmente o valor exato do produto ou do material que você está informando em língua de sinais, sem a necessidade de você colocar vírgula ou informar a condição monetária para esse valor. Agora, vamos aos exemplos de valores superior a 1.000. Né? Nós temos, por exemplo, R$1.200. Nós podemos fazer exatamente dessa forma, quando nós damos essa ênfase para o 1.000, para a unidade de milhar. Eu também posso dar a ênfase de acordo com a quantidade dos meus dedos, eu indico então quantas unidades de milhar eu tenho ali. Por exemplo, sempre informando de 1 a 4. Lembra dos números? Apenas de 1 a 4 para que você não cause nenhum tipo de confusão na informação. Então nós podemos dizer, por exemplo, que um produto custa R$2.000. Nós podemos dizer que um outro produto custa R$3.450. Essas informações são muito importantes, porque no dia a dia é dessa forma que você vai ver e também poderá sinalizar na comunicação com os surdos. Querido estudante, não deixe de relembrar as aulas de datilologia, principalmente relacionadas a números. Faça e refaça tantas vezes você necessitar de sentir segurança para realizar a numeração. Isso porque alguns aspectos importantes que nós estamos relembrando aqui estão presentes logo no início do seu curso. Por exemplo, toda vez que nós fizermos a repetição de algarismo para dezenas, nós sabemos que a mão deve se balançar. Por exemplo, eu digo 11, 22, 44, 55 e assim por diante, até 99. Então observe, os números são repetidos e pertencem ao grupo de dezena, apenas repita com a palma virada para o outro lado de que você está sinalizando. Essa é uma forma clássica de apresentar os números e poderão estar presentes também na quantificação para valores monetários e para horas. Entretanto, vale a pena revisar esse conteúdo. Incentivamos que você faça, por exemplo, o treinamento dizendo quanto custou determinadas coisas que você tem, adereços como relógio, brinco, né, pulseira, a sua blusa. Quanto custa? É exatamente essa pergunta. Quanto custa? E aí você poderá responder exatamente os valores que você tem. Faça esse tipo de treinamento, com certeza você vai adquirir uma habilidade
para o processo de aquisição de língua de sinais acontecer de maneira mais fluida. Até o próximo encontro, então, nos vemos na próxima aula.